Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Tia Paula está aqui hoje para mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar em produção de texto. Então, corre lá, pega o seu livro de produção de texto e já abre nas páginas 28 para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre o gênero textual cordel. Então, preste atenção. Gênero textual cordel, literatura de cordel. Vamos lá. O que é cordel? Ou o que é literatura de cordel? É um gênero textual em forma de um poema ritmado que conta a história em um tom bem humorado. Ele tem uma linguagem mais informal, que é mais aproximada do jeito como a gente fala, e não se preocupa muito com a norma culta da comunicação, ou seja, aquela fala mais elaborada, mais certinha. Ele não se preocupa com isso. O cordel ele é caracterizado pela forma de expressão como a gente fala mesmo. É uma coisa assim mais informal. Agora, por que cordel? Cordel porque são apresentados em forma de folhetos expostos e pendurados em uma corda. Observa aí, ó. Olha aí esses montes de folhetos. Por isso de cordel. Cordel vem de corda, tá? Então, ó. Os livretos são expostos dessa maneira que vocês estão vendo aí, pendurados em uma cordinha, expostos para a população. Agora, onde surgiu? O cordel surgiu em Portugal por volta do século XII, com o trovadorismo medieval. Mas, tia, o que é o trovadorismo medieval? O trovadorismo medieval ele foi um movimento literário daquela época que tinha como característica uma poesia cantada. Eram chamadas de cantigas trovadorescas. Então, assim como, por exemplo, eram cantigas de amor, de amigo, era assim. Nessa época, haviam artistas que declamavam histórias cantadas para o público, visto que naquela época o analfabetismo era muito grande, tinha muitas pessoas que não eram alfabetizadas. E uma das formas da transmissão do conhecimento e a diversão entre esse povo era através da oralidade, era através da fala, era através da musicalidade. Então, como eles faziam? Eles faziam esse movimento, né, de trocar informações através da oralidade. O conhecimento era trocado através da oralidade. Mais tarde, no século XV e XVI, lá no Renascimento, é criada a prensa, que deu a origem às impressões mais rápidas em quantidade dos textos no papel. Então, antes era feito de forma oral, né? Essa transmissão aí era feita de forma oral, e aí mais à frente, lá para o século XV, século XVI, com o início do Renascimento, vocês vão ver isso em história ainda, tá? Foi criada a prensa, que é uma máquina, né, para prensar. E aí veio que a forma de impressão dos livretos. Esses livretos agora, em vez de serem transmitidos oralmente, eram transmitidos em formas de impressa, igual uns livros mesmo. Agora, como o cordel chegou ao Brasil? Com a chegada dos portugueses ao Brasil, essa cultura portuguesa começou a ser inserida na população brasileira. Isso nós já vimos também lá em história, né? Que os portugueses foram os colonizadores dos brasileiros, de nós, né? Colonizaram o Brasil e trouxeram com eles a sua bagagem cultural. E nós temos um pouco de cultura de todos os povos que migraram no Brasil. Então, essa ideia do cordel veio lá da Europa, né? E aí, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles começam a implantar essa cultura de cordel aqui. Mas essa cultura teve uma maior ênfase no Nordeste brasileiro. E por lá se alastrou, né? Hoje em dia a gente pode ver que o cordel brasileiro, ele tem a maior parte dele é lá no Nordeste brasileiro. O cordel nordestino. O cordel nordestino tem como marca a maneira irreverente e coloquial de
contar as histórias. Ele utiliza a simplicidade e a linguagem regional, o que torna uma expressão mais fácil de compreensão para a população em geral. O povo nordestino é um povo muito simples, né? E aí eles usam a sua linguagem regional, para poder tornar essa transmissão do conhecimento mais fácil para eles, mais compreensível para todos eles. E aí o cordel, ele tem essa característica lá no Nordeste. Quais são as características do cordel nordestino? É uma linguagem mais informal, né? Tem o uso de humor, ironia, sarcasmo, temas diversos. E ele tem aí como tema o folclore brasileiro, são temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos e até mesmo a realidade social, dentre outros. Tem aí a presença de ritmo, de rimas, de métrica e de oralidade. Agora, como são feitas as ilustrações dos cordel? A ilustração ela é feita no folheto, né, num pedaço de papel. E são feitas através da técnica chamada xilogravura. Olha aí no cantinho da tela essa técnica. É o quê? O que consiste essa técnica? Essa técnica ela é a arte de fazer gravuras em relevo sobre a madeira. E aí as capas dos folhetos são através dessa técnica. Quais são os principais autores? Os principais autores da literatura de cordel, eles são chamados de cordelistas. Isso mesmo. Como são chamados os autores? Cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 artistas em atividade, dos quais a gente pode destacar aí, o Cego Alderaldo, Cuíca de Santo Amaro, Guaipuã Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, dentre outros. Se vocês quiserem saber mais, façam a pesquisa. Olha aí, um dos exemplos de cordel, do livreto de cordel. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria, e na vida se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Repararam que os versos são rimados? Entre um e outro há uma rima, há uma combinação entre eles. Então essa é uma das características do cordel. Agora fizeram um cordel com o tema atual, Covid. Olha aí, use máscara, álcool em gel. Esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois para a gente controlar, precisa ter atitude. Então, essa aí é uma forma da gente mostrar para vocês o cordel, que é a literatura de cordel. A literatura de cordel são versos que têm rimas, né? Então, vimos aí alguns exemplos. Gostaria que vocês buscassem outros exemplos para que a gente pudesse enriquecer o nosso vocabulário e a nossa aprendizagem. Foi muito bom estar com vocês. Aguardo vocês na nossa aulinha. Um beijo. Tchau, tchau.